Vida Longa CBN. Falei que o intervalo era curtinho, a gente foi correndo. Já voltou, né, John? Correndo, olha só, é só para falar de atividade física. Um trocadilho, né, John? Pelo menos falar, a gente tem falado bastante que está correndo, mas na verdade tem que praticar exercício físico, é muito importante para a saúde física, para a saúde mental. E muita gente coloca isso na listinha ali, vou começar um ano e mudar de vida, sair do sedentarismo. A gente convidou aqui o Dr. Fabrício Busato, que é médico do esporte e fisiatra. Depois, inclusive, eu quero que o doutor explique melhor para a gente essa palavrinha aí, fisiatra, que soou diferente para muita gente aqui. Bom dia, doutor Fabrício. Bom dia, Johnny. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio CBN. Bem-vindo aqui no programa. Doutor, por que a atividade física faz a gente ter essa sensação, primeiro, né, de mais felicidade? As pessoas usam, às vezes, para desestressar, né? Como o nosso colega aqui acabou de falar antes do intervalo. Eu gosto porque eu me sinto melhor. Faz mesmo a gente se sentir bem, né? Com certeza. O exercício físico, a gente precisa entender que quem comanda todas as sensações de bem-estar, prazer, é o cérebro. E a massa muscular, os nossos músculos, é o que mais representa o nosso peso corporal. Então, a representação lá no cérebro dos nossos músculos, dos nossos movimentos, é muito grande. Então, quando a gente exercita, a gente contrai essa musculatura, os trabalhos hoje já mostram que a contração muscular libera várias substâncias, que são chamados de miocinas, que são mio é de músculo, que têm os efeitos benéficos, sistema nervoso central, humor. Hoje, depressão, o tratamento mais efetivo é o exercício físico, perda de memória, além já dos consagrados e conhecidos ao longo do tempo dos efeitos metabólicos, né? Controle da glicemia, da pressão, do colesterol e de outros fatores de risco cardiovasculares. Eu até falo assim, toda vez que eu curso, entrevista, eu sempre falo, se você quer ter longevidade, qualidade de vida, saia do sedentarismo. A principal causa de morte hoje na população, tirando assim, trauma, outros eventos abruptos, é o sedentarismo. A doença do sedentarismo vai estar sendo o mal do século. Agora, por que o sedentarismo é uma das principais causas de morte? Eu estava até lendo isso aqui na pré-entrevista que fizeram com o senhor e deixaram para mim essa palavra, né? O sedentarismo é uma das principais causas de morte. Recentemente, agora na semana passada, Burnier, repórter da Globo, apresentador, teve um infarto e disse, olha, a atividade física me salvou. E agora vem essa palavra aqui, sedentarismo, né? Na cabeça de muita gente que está sentada no sofá, que não se exercita tanto. O que acontece com o nosso corpo, doutor? Por que ficar sentado demais, ficar em casa, dormir no sofá e cozinha, sofá e trabalho, o que isso faz com a gente? Então, um corpo em repouso, um corpo, vamos dizer, preguiçoso, ele está numa zona de conforto constante. Então há uma acomodação, essas artérias suas não se desenvolvem de uma forma suficiente para irrigar melhor o músculo ou outro órgão, porque a sua demanda de esforço ou de quebra do padrão de zona do conforto é muito baixa. E junto com isso, você acaba tendo um consumo calórico maior, você tem situações de estresse, você acaba não contornando esses vários fatores. Então o sedentarismo vai levar o quê? A esse envelhecimento mais precoce. A gente tem que entender que envelhecimento não é só o cabelo e a pele, as artérias, os músculos, as articulações envelhecem. Então aí que está o cérebro envelhece, o exercício físico mantém essa longevidade. O sedentarismo, além de encurtar o envelhecimento, ele predispõe você a não ter uma glicose adequada, você ter um estado inflamatório persistente. Apesar de já ter quase 2 anos, a gente ainda vive a imagem da pandemia. Não sei se você ou os ouvintes lembram. Pessoas mais obesas, acima do peso, eram de maior risco. Por quê? Estar acima do peso é um estado inflamatório no corpo presente, crônico. Então há uma resposta, há uma dificuldade do corpo se adaptar a situações de estresse. Aí ele está sedentário, ele tem uma situação de estresse ou uma situação meio abrupta, o corpo não dá conta. Como você falou aí do Burnier. O que o exercício ajuda? Quando você faz exercício físico, seu coração ele trabalha melhor, ele tem uma irrigação melhor. Então, é como a gente fala, tem uma angiogênese, formação de vasos paralelos. Se um desses entope, tem uma rede em torno que ajuda. Então, isso é importante também. Então, assim, não tem como, né? Como não fumar, uso abusivo de álcool e açúcar excessivo, o exercício físico tem que fazer parte da vida.
Pode falar, desculpa. Não, imagina, falhou um pouquinho aqui, mas deu para a gente conseguir compreender bem o que o senhor disse. A gente está conversando com o Fabrício Busato, que é médico do esporte e fisiatra. A gente está falando sobre atividade física, a importância, e a Renata participando aqui, dizendo que é viciada em atividade física. Então ela nem coloca isso como promessa de ano novo, só novas modalidades mesmo. E esse ano ela quer se aventurar no futevôlei. Eu queria aproveitar aí essa fala da Renata, que está motivando também outras pessoas a praticarem alguma atividade física. Ela está dizendo aqui uma nova modalidade, uma coisa que faz bem para ela, que ela gosta. É muito difícil sair dessa zona de conforto, às vezes, do sedentarismo e começar a praticar atividade física. Muda muito. Então, como fazer, doutor? Como buscar esse equilíbrio ou escalando isso aos pouquinhos para não deixar de fazer daqui a 3 meses, por exemplo? Como eu falo, né? Você primeiro tem que ter a consciência que exercício físico é um hábito diário. Inclusive, o Colégio Americano de Ciência Esportiva, a meta desse ano é que os americanos, né, sejam mais ativos, que é um povo bem sedentário. Que os médicos e outros profissionais prescrevam, orientam como exercício físico, como se fosse um sinal vital, como tem a pressão, a frequência, a temperatura e o seu nível de atividade física. Então, é importante você entender que isso não é uma questão de vaidade estética, é uma questão de bem-estar físico e emocional. Como a Renata falou, agora fazer um futevôlei, além da questão física, de melhora do condicionamento, da musculatura, tem um aspecto social, de interação, de desafio. Isso faz parte e é fundamental para um bem-estar humano hoje, né? Hoje a gente também vê as crianças muito sedentárias, em telas, dentro de casa. A gente está criando uma geração que vai estar acima do peso, com dificuldades de adaptações, a frustrações, tudo isso. Então, exercício, convívio, perder, ganhar, ter regras, isso é importante no mundo que a gente vê aí que está meio a Deus dará, como se diz. Então, o exercício físico, inclusive os pais, a gente recebe consultório, às vezes criança, mas ele não quer fazer exercício, aí você pergunta, você faz? Eu não faço. Ele quer comer só, vou citar, biscoitos, essas coisas. Quem compra? Ele? Não, eu compro. Então, o pai também não concorda na criança, apesar do foco não ser criança, mas é importante a gente educar essa criança e o pai tem que ser o exemplo. Não adianta você querer mudar uma família se você também não colabora com o hábito. Então, é isso como você falou, é começar a ver os benefícios. Você tem uma glicemia alterada, um colesterol alterado, está acima do peso, começar a mensurar, ver e demonstrar para você que o exercício físico está te trazendo benefícios. Além do aspecto emocional e psíquico, como a Renata falou, é viciada. E vicia mesmo. Os exercícios liberam substância como uma droga, libera, só que benéfico, né? Sem degradar o seu corpo. Adalberto Cordeiro tem uma pergunta aí. Bom dia, doutor Fabrício, tudo bem? Tudo bom, Adalberto? Olha, Bom tem uma dia. dúvida aí, até com base no questionamento da nossa ouvinte Renata Johnny, sobre que o corpo vicia na atividade física, né, dos benefícios que a atividade física traz para o nosso corpo. E aí eu queria saber, doutor Fabrício, tem um período ali que o nosso corpo ele passa a se adaptar a essa rotina de atividade física, que ele começa a sentir até falta ali quando você não faz algum tipo de atividade física, que seja uma corrida, uma atividade muscular numa academia. O nosso corpo realmente ele vicia na atividade física? Vicia. A temporalidade, como você perguntou, o tempo é difícil a gente precisar e tem uma variação individual muito grande. Mas é rápido, porque você já percebe que você dorme melhor. Os estudos mostram, apesar de você não mensurar isso, assim, a gente não faz isso na rotina, só controle pressórico já é melhor numa sessão após exercício físico, o controle da glicemia, então isso vai se somando. Essa soma diária, em curto prazo, 3, menos, um mês, já repercute numa memória, numa resposta muito positiva para o corpo. Tanto da questão não consciência, né, da parte muscular, metabólica, como da parte cortical, da consciência. Você percebe que aquilo te faz bem, e aquilo no mundo muito corrido, de estresse, bombardeado de informação. Então, quando você está no exercício físico, você meio que, é um momento seu, você tem que desligar, você não vai ter... Está nadando, não vai ter acesso ao celular, às redes sociais. Então, isso é uma preciosidade que está cada vez mais difícil. Tem um momento só de, meio que entre aspas, de solidão, de poder se ver, se sentir. Porque o mundo atropela a gente hoje em dia, né? É verdade. É muita informação, é muita correria que a gente leva para essa vida física, né? A gente está conectado, a informação está correndo e às vezes parece que a gente também tem que ir naquele mesmo ritmo e esquece de cuidar da família. Doutor, tem as informações do repórter CBN? Pode continuar com a gente mais uns minutinhos? Claro, claro.
CBN Vitória de volta, a gente conversa com o Fabrício Busato, que é médico do esporte e fisiatra. A gente fala sobre a importância, né, de fazer atividade física, a dificuldade em manter essa rotina de atividade física e o que isso vai trazendo de benefício para o nosso corpo, não só fisicamente, mas também para mente saudável, ficar melhor, para nossa rotina ser melhor. A Marinilda tá mandando mensagem aqui, doutor, desejando feliz ano novo para todo mundo, bom dia pra gente, bom dia para você também. Tá dizendo que faz hidroginástica toda segunda-feira, quarta e sexta, 1 hora nesses dias, né? Ela tira para fazer essa atividade ali na Curva da Jurema com o professor Brando, que é da Prefeitura de Vitória. Tá mandando até um beijo para ele, dizendo que é sempre maravilhoso fazer essa atividade física de manhã. Ela se encontrou, pelo jeito, ali na hidroginástica. Buscar uma atividade que a gente já tenha alguma afinidade é importante para sair da zona de conforto. Com certeza, é o que eu falo, né? Não adianta você falar para a pessoa, vai nadar, eu tenho medo de água. Não é, você tem que entender que a gente precisa até falar qual é a quantidade de exercício físico. Apesar de várias atualizações, o mínimo preconizado pelas sociedades é 150 minutos de atividade moderada. O que é isso? Uma caminhada, uma corrida, uma hidroginástica, 150 minutos por semana. Você pode fazer 5 vezes na semana, 30 minutos, ou você pode concentrar em 3 dias, mas você tem que atingir esse patamar para sair do sedentarismo. Ou o HIIT, que é aquele treinamento intervalado de alta intensidade, que também está muito em evidência, que aí você consegue com 75 minutos por semana, ou seja, 5 vezes na semana, 15 minutos. Isso pensando em sair de sedentarismo. Claro, para controle pressórico, emagrecimento, você tem que aumentar a quantidade. E o treinamento de força é importante, somente, não sei qual a idade da ouvinte, mas o trabalho, a partir dos 40 anos, você tem que envolver um trabalho que há uma força, uma exigência muscular. Porque a gente também saiu várias matérias aí mostrando a questão de quedas, complicações com o avançar da idade, a perda da massa muscular também é fundamental nesse processo de envelhecimento, o risco de queda, morte, demência, por aí vai. Então, o trabalho com peso, com força, também é importante. Então, você tem que conciliar uma atividade aeróbica e um treinamento com peso, com força, para preservar a massa muscular. Não vem ao caso, mas porque a gente tem 2 tipos de fibra muscular. Uma que é trabalhado com exercício aeróbico, outra que é trabalhado com exercício de força. E essa que é trabalhado com exercício de força é o que mais se perde com o envelhecimento. É como eu brinco, você pega um paciente de 80 anos, você pedir para ele andar daqui a São Paulo, ele chega. Pode demorar 1 ano, mas chega. Agora pede para ele subir um lance de escada rápido, pede para ele dar um pique para atravessar uma rua ou desviar de um buraco. Isso exige um outro tipo de valência física que se perde mais acentuadamente com o envelhecimento. Muito interessante o senhor trazer essa informação. Ontem mesmo nós analisávamos um dado aqui na redação, né, que era sobre a quantidade de mortes provocadas por quedas em pessoas com mais de 65 anos. Esse número dobrou em 10 anos. Em 2013 foram quase 5.000 ocorrências de óbitos por causa de quedas em pessoas com mais de 65 anos e em 2022 esse número superou os 9.000, chegando a quase 10.000. Nesse período, de 2013 até 2022, foram 70.000 óbitos, doutor. E a atividade física, ela ajuda a diminuir essa perda de massa muscular, só para a gente entender bem, e ela ajuda também a dar mais equilíbrio, essa pessoa consegue ter mais equilíbrio? Você melhora a questão de equilíbrio, que a gente fala, que a gente tem uma resposta no corpo que é chamada propriocepção. O que é isso? É a percepção de uma alteração na posição do pé, do joelho, e você se defender. E uns trabalhos mostram que a melhora da força muscular da panturrilha já é suficiente para evitar queda. Porque quando a queda geralmente é posterior. Se você tem uma panturrilha, você se joga para frente, você se defende. Então a musculatura da batata é importante para esse mecanismo, porque geralmente as quedas é abrupta, né? E o paciente acaba perdendo totalmente o controle. Claro, o paciente idoso tem que ver questão de vertigem, labirintite, alteração de pressão, tem uma, que a gente fala, desautonomia. O que é isso? Tá sentado, levanta, a pressão cai mais rápido. Isso tudo é importante ser avaliado. Mas o exercício físico, até com uma massa muscular melhor, indiretamente a saúde óssea, seu osso também está mais forte. E muitas dessas complicações de queda é por fratura de ossos longos, que dá complicações no paciente idoso, embolismo, ou bater a cabeça, né? Então, o exercício físico também vai permitir que esse osso esteja mais forte e seja o quê? Mais
susceptível a não fraturar. A gente vê, às vezes, queda boba, o paciente quebra o fêmur, a senhora ou o senhor quebra. Então, também vem de uma fragilidade, tanto que a sarcopenia, que é a perda da massa muscular com repercussão funcional, também já hoje é osteosarcopenia, também vem associado com a perda da massa óssea também. Doutor Fabrício, para a gente encerrar aqui, qual a dica que o senhor dá para a gente não perder o foco, para começar uma atividade e levar isso para os próximos anos, né? Não até dezembro? Eu acho que, com certeza a entrevista foi excelente, e deu para absorver aí N razões em que estar ativo, fazer exercício físico é importante. Poderíamos aqui ficar 5 horas que não acabariam de demonstração dos benefícios da atividade física. Então, precisa entender que ser sedentário não vai garantir que você viva muito e, principalmente, viva com qualidade. E o que é qualidade? É ter capacidade aeróbica, você ter uma longevidade melhor, é ter massa muscular para fazer as coisas de atividade do dia a dia. A gente tem que pensar que chegam numa avançada idade, você quer usufruir mais, você já trabalhou uma vida, às vezes filhos, netos, então você precisa estar bem para curtir a vida. Não adianta você viver muito e não poder usufruir do bem precioso que é a vida que a gente tem, né? É um privilégio estar vivo. Exatamente. E poder estar melhor, né? Exatamente. Doutor, obrigado, viu, por esse papo. Realmente foi muito boa essa entrevista, esclarecedora. Espero que você volte mais vezes para conversar com a gente aqui. Não, estou sempre à disposição. E você perguntou do médico fisiatra. Então, o médico fisiatra é um médico especialista em reabilitação. Atra é médico, né? Geriatra, pediatra. O fisiatra é um médico da função. Então, qualquer condição clínica onde há perda da função, como uma dor, uma sequela de um derrame, de uma lesão medular, uma amputação, o fisiatra entra no tratamento junto com toda uma equipe de reabilitação para trazer de volta esse paciente à vida, né? E como eu falo, o nosso foco é sempre o músculo. Sem músculo não há vida, não há função e não há o desenvolvimento satisfatório do ser humano. Obrigado, doutor. E que bom que você tem a memória boa. Eu vou abrir falando, daqui a pouco a gente vai explicar o que é esse fisiatra aí. O médico é bom de memória. Ótimo. Obrigado, um bom sábado. Obrigado, um abraço e sempre à disposição da CBN. Um abraço.